De volta com o cenário político nesta sexta-feira, conversando sobre a cobertura das eleições 2020 aqui na TCM Telecom, através da TCM HD, também da Rádio 95 FM, com Moisés Albuquerque, diretor de jornalismo do Grupo TCM Telecom. Você participa mandando sua pergunta aí pelas nossas redes sociais, temos Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Você escolhe aí, não tem desculpa para não mandar sua mensagem. Estamos esperando sua participação. Seguindo aqui, Carol, tem mais uma reportagem. O cartório eleitoral de Apodi realizou na manhã de ontem uma audiência para definir o calendário político dos partidos que estão na disputa nas eleições 2020. O acordo foi feito entre as coligações partidárias e o cartório eleitoral formalizou o calendário, definindo as datas para que cada partido e candidato possa realizar o evento em dias diferentes. A gente realizou uma audiência para definir o horário eleitoral gratuito, né? A ordem de veiculação dessa propaganda. E, ao mesmo tempo, a gente aproveitou para realizar o sorteio do calendário eleitoral, né? O calendário de campanha dos partidos. A gente tem um problema comum de coincidir datas, horários e locais aqui dentro do município. Cidade pequena tem muito esse problema. Então, costumeiramente, a gente faz esse tipo de sorteio para definir a preferência dos dias para os eventos políticos de cada coligação. E assim a gente procedeu e a gente espera com isso que os partidos organizem suas agendas de acordo com o calendário que foi estipulado. E, ao mesmo tempo, caso haja a necessidade e o interesse de realizar eventos com atos como carreata, passeata e comícios, eles possam se organizar dentro das datas e minimizar, assim, problemas entre as agendas, conflitos de agendas e interesse, né, de local, data e horário. A proposta de calendário de eventos, com a divisão de dias entre os partidos, não é uma autorização para realizar eventos com aglomerações, até porque a legislação eleitoral não os proíbe de serem realizados. A população apoia a decisão entre os partidos e o cartório da 35ª Zona Eleitoral do município. Eu acho muito importante essa decisão da Justiça Eleitoral, visto que os candidatos eles não vão entrar em confronto, né, nas suas movimentações políticas. Os eleitores eles não vão entrar em confronto, até também evita aglomerações, certo? Quando o candidato estiver fazendo sua movimentação, o outro apenas pode fazer na zona rural. Então, acho que é uma atitude bem acertada. Assim organiza, cada partido faz o seu evento no dia e com certeza vai ser uma eleição tranquila, sem nenhum empecilho, não é isso? Pois é, e nós vamos fazer cobertura do município de Apodi. A gente também, como já trouxemos aqui, vamos ter o debate, não só de Mossoró, mas Apodi e Açu. E também no dia das eleições, que a gente chega já nesse assunto com o nosso diretor de jornalismo, no dia das eleições a gente vai ter correspondente também em outras cidades aqui da região oeste. Mas vamos voltar para o começo e daqui a pouquinho a gente chega no dia da eleição. Moisés Albuquerque, em relação ainda aos debates, o que é que o nosso telespectador poderá esperar do formato do debate este ano? Bom, esse ano a gente precisou ajustar o formato a essa realidade da pandemia, né? Naturalmente que não há como receber o mesmo número de pessoas na sede do Grupo TCM, não há como manter aquela militância que sempre fica ali na rua do Grupo TCM. Então, nós precisamos ajustar as regras para evitar uma aglomeração de pessoas. E isso incluiu retirar dessa pauta do formato do debate a participação de pessoas que são externas ao grupo. Então, o modelo desse ano vai permitir maior participação dos candidatos, mas sem a gente deixar de lado temas relevantes que são parte da proposição de cada um desses candidatos. Como é que isso vai se dar? Com a participação de jornalistas do Grupo TCM, com a participação também do cidadão de Mossoró, trazendo a sua pergunta ao futuro prefeito ou prefeita do município, né, de forma que os temas que são importantes para a cidade, eles estarão presentes no debate. Né? A ideia é que a gente limite
o número de pessoas dentro dos estúdios, né? Os candidatos vão precisar vir com um menor número de assessores, né? Toda essa parte de protocolo sanitário já foi estudado, né? As medições do cenário, de maneira que a gente resguarde um distanciamento de 2 metros entre um candidato e outro, né? Os cuidados com a higienização, o álcool em gel, a necessidade do uso da máscara, enfim, uma série de medidas que são importantes nesse contexto de pandemia, mas sem em nenhum momento prejudicar o caráter do próprio debate, o caráter informativo, o caráter propositivo, né, que convém a esse momento, que é sempre marcante em toda a corrida eleitoral. Dia 22 de outubro, uma quinta-feira, logo após aqui o cenário político TCM, debate da TCM com os candidatos à Prefeitura de Mossoró. A gente vai, inclusive, fazer um esquenta, né, no cenário político desta data, mas tem um programa especial também sendo montado, mas para a divulgação de pesquisas. Como é que vai ser isso, Moisés? Bom, a cada semana em que nós tivermos debates, né, nós também teremos rodadas de pesquisa. A primeira rodada de pesquisa vai acontecer dia 19 de outubro já, né, está pertinho, e nós vamos trazer esse programa especial, mostrando para o telespectador esse primeiro panorama da campanha política em Mossoró. A cidade de Mossoró também vai ter outra pesquisa já na reta final da campanha, né, para a gente mostrar ao nosso público essa evolução dos candidatos, como é que se comportou o eleitor nesse período eleitoral. E além da pesquisa para o município de Mossoró, nós também teremos pesquisa no município de Apodi, também teremos pesquisa no município de Açu, né, sempre em parceria com essa divulgação com as emissoras de rádio do grupo, a TCM, a 95, a TCM, a 98, a TCM e a Rádio 90 do Vale do Apodi. Então, a ideia é que a gente também, além da ideia da proposição dos debates, né, a gente também traga esse panorama, essa radiografia de como anda o cenário eleitoral, o cenário político, nas preferências dos eleitores de Mossoró, né, algumas nuances que são importantes nesse contexto da pesquisa eleitoral, né, você perceber as bases, os grupos, como é que estão se comportando determinado gênero, determinada classe social, determinado bairro da cidade, enfim, serão programas especiais trazendo todo esse panorama detalhado, né, imperdível para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte e também para os internautas. Só para lembrar aqui para o nosso público, as pesquisas vão sair nos seguintes dias. Mossoró terá 2 pesquisas, a primeira vai sair no dia 19 de outubro e a segunda no dia 12 de novembro, faltando ali 3 dias para as eleições. O município de Apodi terá uma pesquisa no dia 26 de outubro e o município de Açu no dia 9 de novembro. Aí são as datas das pesquisas encomendadas pela TCM aqui na cobertura na nossa cobertura das eleições 2020. Moisés, sobre essa questão de cobertura de televisão, vamos passar um pouquinho mais para a análise agora, só para abrir um parêntese. Cobertura de televisão, propaganda de rádio e TV, que inclusive hoje começou propaganda de rádio e TV dos candidatos, versus redes sociais e internet. Como é que você vê a chegada da internet agora em cobertura de eleições e se você acha que isso enfraqueceu o alcance das propagandas e da propaganda de uma forma geral na TV e no rádio? Olha, eu não diria que enfraqueceu, Carol, porque são plataformas que se complementam, né? A gente vive a cada dia essa ideia do multiplataformas. Então, o telespectador está ali com uma tela de celular, né, utilizando a tela do celular, está utilizando a tela da TV, a tela do computador. Então, são muitas telas que ele utiliza. Tem as ferramentas também da radiofonia. Então, a gente tem aí multiplataformas. A grande sacada, talvez, da internet é que é um território ainda com muita liberdade, né, em se comparando às TVs e às emissoras de rádio, que são concessões públicas. As normas para o meio de comunicação rádio e TV são distintas do meio de comunicação à internet.
Então, você tem ali na internet um território muito mais escorregadio, né, que pode chegar de uma forma muito rápida e que, se não for utilizado de maneira inteligente, ele pode prejudicar o candidato, né, ele pode também incorrer em alguma infração eleitoral. Mas eu não vejo como um prejuízo para o rádio e para a TV. Né? São dois veículos ainda muito fortes dentro do contexto da comunicação. Né? Naturalmente que alguns municípios há uma predileção por um veículo ou outro, mas a cidade de Mossoró, ela particularmente é uma cidade muito política, né? Ela respira muito a política. Então, o eleitor ele vai buscar beber de diferentes fontes. Mas, como eu disse, a internet é um território ainda com poucas regras definidas, né? Visto que a legislação ela é distinta do rádio e TV, que são concessões públicas. Né? Essa questão da isonomia que a gente falava agora há pouco. A TV e o rádio, obrigatoriamente, ela precisa manter esse princípio da isonomia. Já a internet ela caminha ali por outros caminhos, tendo em vista que há um grande número de páginas, de perfis que têm um caráter pessoal. E essa pessoalidade dentro do processo político eleitoral, ela é particular. A justiça ela não pode regulamentar a conduta de um cidadão dentro do seu perfil pessoal. Moisés, dentro da cobertura da TCM, a gente sempre destaca a credibilidade aqui do nosso canal, né? Que é um canal reconhecido pela Ancine nacionalmente, né? E falando de questões que remetem aí a notícias falsas, as chamadas fake news, por que é importante acompanhar uma programação como a nossa, tendo em vista que a gente vê aí, principalmente falando de internet, muita coisa que não ajuda o eleitor a decidir seu voto? É fundamental o papel da imprensa nesse contexto político eleitoral, sobretudo quando há esse compromisso com a verdade. Né? Eu costumo dizer que a verdade ela não comete erro. Então, se você está ali documentado, se você buscou a informação a fundo, se você apurou aquela informação, você tem segurança para passar para o seu telespectador, para o seu ouvinte, para o seu internauta, para o público de uma forma geral. E esse é o compromisso da TCM, né? Com a cidade de Mossoró, com o Oeste Potiguar, e essa premissa ela faz parte do dia a dia dos nossos profissionais, no apurar de uma informação, na construção de um texto, né, no respeito à legislação eleitoral, no respeito ao que prega o Código de Ética jornalístico. Então, a certeza de que o consumidor desse produto, o receptor do produto da TCM, o produto jornalístico do Grupo TCM, ele recebeu um produto que foi checado, que foi apurado e que caminha ali de braço dado com a verdade. Então, isso é muito importante, a busca por canais de informação que tenham esse respaldo. Né? O processo político eleitoral ele pode sofrer muitas interferências, sobretudo quando se fala em fake news. Né? Hoje há uma campanha nacional do próprio Tribunal Superior Eleitoral no combate a esse tipo de informação falsa, porque isso é um prejuízo para o processo democrático. Então, a gente preza pela democracia, preza pela informação isonômica, sobretudo nesse momento que exige isso, que é um momento de campanha eleitoral. Então, para o telespectador, para o receptor, para o público, é a certeza de que é uma emissora, que é um grupo de comunicação, com todas as suas emissoras, que trabalha com esse pensamento. No próximo bloco a gente volta e conversa um pouco mais com Moisés Albuquerque, diretor de jornalismo. Vamos falar um pouquinho sobre a Rádio 95, também sobre rodada de entrevistas com os candidatos e o dia da eleição. Daqui a pouquinho a gente volta.